Boa tarde, eu é que agradeço o convite para apresentar aqui o meu trabalho de mestrado, à Associação dos Arqueólogos Portugueses, em especial ao César Neves e à professora Mariana Diniz e sobretudo, ao Dr. José Moraes Arnaud, de quem este trabalho é devedor. E então este trabalho que aqui eu vou partilhar é efetivamente a minha tese de mestrado, que foi orientada pelo professor Sérgio Monteiro Rodrigues, na Universidade do Porto, e vai versar sobre 2 sepulcros tipo tolos, localizados na cintura do mega-sítio do Porto Torrão, localizado em Ferreira do Alentejo. Desde finais do século XIX que estes sepulcros, designados de Toloi, atraíam a atenção dos investigadores portugueses, então alimentada por teorias colonialistas de raiz orientalista, como está patente no próprio nome das estruturas. Ao longo do século XX vão desenvolver-se estudos de cariz regional, já orientados por concepções indigenistas e processualistas, mais tarde contextuais e pós-processuais, mas a grande revolução empírica dá-se já em finais do século XX, com as grandes obras públicas e privadas que fornecem um campo extensivo para o desenvolvimento de trabalhos de arqueologia preventiva e que permitem a identificação de alguns sepulcros coletivos associados a redes de povoamento, à semelhança do que já se conhecia para Alcalar, destacando-se as necrópoles da cintura de complexos arqueológicos como o Porto Torrão e os Perdigões. Ora, então, o corpus documental que se foi constituindo confirma esta singularidade subpeninsular destas arquiteturas tipo tolos, que se trata de monumentos funerários invariavelmente semi-enterrados, com câmaras funerárias de planta de tendência circular, que podem ser construídos em alvenaria, em ortostatos ou com as câmaras com lajes que forram o corpo no geológico. Em alguns casos, há evidências de uma cobertura em falsa cúpula, construída em alvenaria ou com técnicas mistas, com a utilização de materiais expressíveis como barro, e cuja estabilidade estrutural seria garantida através de um poste central que foi encontrado em alguns monumentos, como o Monte Lírio, por exemplo. O acesso fazia-se geralmente a partir do quadrante este, através de corredores mais ou menos longos, seccionados ou não, por vezes precedidos de átrio e com nichos e câmaras secundárias que existem em alguns monumentos maiores. Desculpa. É que isto não deu. São sepulcros coletivos em que os ossos humanos estão fragmentados, misturados ou sobrepostos nas câmaras, corredores ou nos átrios, e os estudos bioantropológicos identificam homens, mulheres, crianças, de todas as idades, não parecendo haver, salvo raras exceções, distinção sexual nas práticas funerárias. Estes tóloi encontram-se isolados ou em necrópoles, em associação a outros tipos de monumentos megalíticos, ou mesmo fisicamente integrados em construções mais antigas, como é o caso, por exemplo, de alguns monumentos de reguengos de Monsaraz, e mais recentemente tem-se observado a associação das necrópoles de tóloi a recintos morados no sudoeste peninsular ou recintos de fossos, como o Porto Torrão, por exemplo, na região do sudoeste. O imperativo de uma abordagem paleontológica da relação entre o mundo dos vivos e dos mortos, tem vindo a reorientar as novas intervenções de campos para métodos multidisciplinares e exaustivos de recuperação da informação para uma análise detalhada dos comportamentos funerários e do funcionamento social destes sepulcros. E destas novas abordagens tem resultado efetivamente uma imagem de diversidade e de complexidade de arquiteturas, de práticas mortuárias durante o terceiro milénio, e em que domina definitivamente o coletivo que já se vinha a afirmar desde o milénio anterior. Uma análise minuciosa de cada espaço mortuário produz informação de grande resolução para responder a um questionário que é cada vez mais exigente acerca desta gestão, da relevância social e da articulação dos tóloi com o tecido social dos vivos.
o nosso estudo centrou-se na exploração do registro arqueográfico da Horta do João da Moura, em arquiteturas, estratificação, cultura material, ossos humanos, para aferição de processos de formação do sítio, características da componente artefactual, processos de gestão sincrónica e diacrónica do espaço sepulcral, gestos funerários, evolução pós-deposicional dos depósitos e, para pretender, por fim, integrar estes dados no contexto das práticas funerárias na área do Porto de Torrão e no Baixo Alentejo. O sítio da Horta do João da Moura situa-se na área do Complexo Arqueológico do Porto de Torrão, no Baixo Alentejo, junto à Ferreira do Alentejo. Geomorfologicamente localiza-se na Peneplanície Alentejana, onde a baixa disponibilidade de recursos hídricos ressalta a importância da Ribeira do Val do Ouro, que atravessa o Porto de Torrão e que é importante tanto para a estruturação do povoamento como para a diversidade de recursos. A Horta do João da Moura é um dos sítios que está relacionado com as práticas de gestão da morte no Porto de Torrão. Há muitos sítios à volta onde se identificaram vestígios com ossos humanos, funerários, outros com o cariz, em que a prática funerária não é tão evidente, mas reproduz basicamente a complexidade que já tem vindo a ser identificada em outros grandes recintos peninsulares. No Porto de Torrão, portanto, foram identificados inumações em fossa, no interior do recinto, foram identificadas posições de centenas de ossos humanos, muitos em continuidade anatómica, dentro do fosso, de troços dos fossos, e no exterior, no exterior da área delimitada pelos fossos, foram identificados vários contextos mortuários organizados em necrópolis de fossas, de hipogeus ou de tolo. E é este o caso, então, da Horta do João da Moura, onde foram identificados, entre outras estruturas, 5, provavelmente 6, sepulcros tipo tolos. Destes, vamos falar sobretudo do 1 e do 2, que foram escavados quase integralmente porque as estruturas ficaram preservadas no sítio, em 2011, por duas equipas, uma da ERA, outra da DRIAS, em intervenções, no contexto de intervenções de salvamento. E, neste caso, o registro arqueológico evidencia um bom estado de preservação dos contextos, uma diversidade de práticas funerárias nos dois sepulcros e uma amplitude cronológica que permitia uma análise microespacial e microestratigráfica comparada das séries dos dois sepulcros e a sua integração no conjunto dos novos dados arqueográficos da região. Esta nossa abordagem microespacial e estratigráfica de ossos humanos, objetos arqueológicos, arquiteturas, serviu-se desde campo da combinação criteriosa de métodos de recuperação de informação no terreno, onde se visou sempre uma compreensão detalhada da gestão mortuária destes sepulcros. E esta abordagem foi criada desde a fase do terreno, privilegiando a georreferenciação de todos os elementos grosseiros, a descrição geoarqueológica e arqueotanatológica in situ e a peneiração integral dos sedimentos para a recuperação de todo o espólio, toda a informação relevante para a biografia de cada um dos sepulcros. Já após a intervenção de campo, foi implementado um protocolo exaustivo de tratamento dos dados recolhidos no terreno, entendidos aqui com uma informação descritiva estratigráfica, mas também com todos os materiais arqueológicos, e todo este tratamento foi compilado numa base de dados georreferenciada, produzida em ambiente SIG e sustentado nos resultados de análises arqueométricas complementares que promovemos e que foram sempre precedidas da numerização tridimensional dos materiais que foram destruídos. Integramos assim dados radioconométricos, dados mineralógicos, por fluorescência e difração de raios-x dos metais e dos pigmentos. Os resultados obtidos mais ou menos que corresponderam ao desafio metodológico. Em termos arquitetónicos, ambos os sepulcros seguem o plano clássico destas construções. Monumentos simples, com câmara e corredor em alvenaria,
frequentes na Extremadura e no Algarve, tradicionalmente menos conhecidos no Alentejo, onde predominavam as construções mais de tipo ortostático ou com as lajes a forrarem as câmaras. A presença de uma falsa cúpula desde a base é inferida a partir da construção progressivamente reentrante das paredes, mas também pela presença destas lajes perfuradas que foram identificadas no topo dos níveis de abandono do sepulcro e que poderiam, em articulação com outros tipos de materiais, eventualmente até não pétreos, ter feito parte da estrutura de cobertura. As estruturas são construídas nestas lajes de xisto, que não existem no local, mas que estão disponíveis a poucos quilómetros. Portanto, o local é um sítio de gabos. Gabos degradados e, portanto, formam os caliços. Fáceis de escavar. A análise estratigráfica revelou para os dois sepulcros, que como vimos são muito próximos, duas sequências muito distintas. No sepulcro 1, que é o maior, identificou-se um depósito de fundação constituído por ossos humanos desarticulados, um recipiente calcário e fragmentos cerâmicos, sinalizados por uma laje de xisto, que sucedem, que está fincada na parede da estrutura. E a esta sucedem-se depois deposições estruturadas de ossos desarticulados e, por fim, um grande ossário. No sepulcro 2, o mais pequeno, predomina a deposição sucessiva e faseada de cadáveres, ou pelo menos de regiões anatómicas ainda com tecidos moles, por vezes acompanhados de recipientes cerâmicos ou outros materiais arqueológicos completos. Em ambos os monumentos, os processos de abandono são visíveis. No Tolos 1, com a formação de um depósito de tais lajes de xisto, com algumas com perfurações, que poderão resultar de um preenchimento intencional da câmara ou do simples derrube de uma eventual cúpula, que nos parece, pelo arranjo que existem as pedras, não ser pelo menos a posição primária desse derrube. No sepulcro 2, um conjunto de pedras encerra o corredor. Em ambos os casos, isto não está a passar, para si. Em ambos os casos, as câmaras funerárias são reutilizadas para novas deposições já após o encerramento dos sepulcros. Infelizmente, os trabalhos agrícolas e a escavação da vala para a infraestrutura de rega que ia ser instalada no local provocaram a ablação total da estratificação acima da fração enterrada dos sepulcros e impede, portanto, limita a nossa observação a essa parte enterrada dos edifícios e impede também qualquer correlação estratigráfica entre eles. Apesar de fazermos várias tentativas, o estado de preservação do conjunto osteológico permitiu apenas a extração de colagênio suficiente para a obtenção de uma data, que corresponde ao indivíduo 27, é isto, que é uma das primeiras deposições no Tolos 2, o mais pequenino, que coloca o início da utilização deste sepulcro entre 2883 e 2632 calibrado AC, em convivência com diversas formas, com outras formas de arquiteturas funerárias. Para o Tolos 1, aliás, não conseguimos nenhum valor radioeconométrico, mas a presença de objetos metálicos, artefactos de calcário e outros objetos parece-nos apontar para uma cronologia já dentro da segunda metade do terceiro milénio. No entanto, é preciso sublinhar a necessidade de fazer um programa extensivo de datação de cada sepulcro e de cada necrópole, sendo certas as limitações das datações sobre inumações secundárias para datar o início de utilização de um sepulcro. Não é? Sim. A análise do material arqueológico também confirma uma utilização diferente entre ambos os sepulcros. No sepulcro 2, que vemos à direita, o mais pequeno, à exceção de um pequeno fragmento rolado, todos os materiais estão completos, e no sepulcro 1,
estão sempre fragmentados. O estado de conservação, e as remontagens, entre fragmentos próximos, parece, no entanto, indicar uma história tafonómica curta. E por outro lado, também a preservação da informação espacial dos depósitos e a preservação da informação espacial dos depósitos, não é? O que, associado à presença de apenas 2 recipientes completos no Tolus 1, nos leva a crer que estes objetos lá terão chegado eventualmente já sob a forma de fragmentos. Alguns dos quais com evidências de utilização antes da deposição, ou de integração em práticas relacionadas com o fogo, que terão necessariamente ocorrido fora do sepulcro, uma vez que os ossos não existem nem na estrutura, nem no material osteológico, o mesmo tipo de indícios. E também há indícios do uso de pigmentos vermelhos, no caso que foram determinados como cinábrio. É muito interessante a integração destes materiais já utilizados anteriormente à sua deposição, e a discussão do valor simbólico e ontológico destes objetos no rito mortuário. Os materiais cerâmicos são a categoria artefactual mais numerosa, têm fabricos de qualidade, que agrupamos nestes 5 tipos distintos. Isto é uma análise que foi exclusivamente macroscópica. As pastas são geralmente compactas, homogéneas, mas a presença de manchas disseminadas por ambas as superfícies atesta variações na disponibilidade de oxigênio durante o processo de cozedura. Os trabalhos de remontagem, que foram, claro, feitos apenas para o sepulcro 1, permitiram a aferição de morfologia de 40 recipientes. O repertório morfológico é constituído por formas geralmente simples, de pequenas dimensões, com as taças de tigelas globulares e esféricos com algum achatamento. Já no sepulcro 2, os recipientes que aparecem associados maioritariamente aos indivíduos das primeiras deposições apresentam muitas semelhanças com os artefactos recuperados em outros sepulcros do Baixo Alentejo, como o Monte do Outeiro, por exemplo, cujas cronologias se fazem remontar à primeira metade do terceiro milénio AC. No sepulcro 1, a diversidade morfológica é maior, também por força da representatividade numérica, e integra recipientes de perfis sinuosos e bases aplanadas, e um único fragmento de prato, considerado o verdadeiro fóssil direto ao calcolítico pleno do sul peninsular. Ao contrário dos materiais cerâmicos, para os quais a análise simplesmente macroscópica parece indiciar uma origem local, os restantes materiais identificados atestam maioritariamente abastecimentos em redes de interação a diferentes escalas, que incluem origens a centenas de quilómetros. Os escassos objetos líticos talhados têm afinidades tecnológicas e em matérias-primas provenientes tanto do sistema subbético espanhol como da Extremadura portuguesa. No caso do grande ossário do Tolus 1, estas redes parecem adensar-se com a presença de um pulsão de cobre e de outros bens considerados de prestígio ou valor simbólico associados a cronologias da segunda metade do terceiro milénio, tais como, por exemplo, as valvas direitas das vieiras, que são moluscos marinhos ou estuarinos. Nós estamos bem. Que são moluscos. Ai, é que isto não está. Agora sim. O vaso de calcário, que é da primeira deposição do Tolus 1, o cinábrio, que a origem próxima conhecida e arqueologicamente comprovada está em Usagre, em Badajoz ou em Almadena, Ciudad Real, e a peça áurea cuja composição mineralógica que contém platina e tungstênio parece remeter para o centro e norte da Península Ibérica. Relativamente aos ossos humanos, as duas estruturas são, obviamente, sepulcros coletivos.
O estado muito fragmentado dos ossos dificulta a aferição de alguns critérios críticos bioantropológicos, como a determinação do sexo, a idade à morte, a estatura, a ancestralidade, patologias, complicando também a aferição do número mínimo de indivíduos. Mas, apesar disso, e não obstante o índice elevado de fragmentação, que a conservação da continuidade horizontal das peças ósseas e a sua distribuição espacial e estratigráfica comprovam uma boa preservação da informação contextual e espacial. E neste sentido, nós conseguimos ver que no sepulcro 1 são sistematicamente introduzidos, desde a primeira deposição, ossos desarticulados, sobretudo ossos longos e crânios. Inicialmente, estes ossos surgem agrupados em deposições estruturadas, associadas a materiais arqueológicos e pedras, e esta constatação demonstra que a manipulação secundária dos materiais e ossos após a sua esqueletização completa. Posteriormente ao grande ossário que virá cobrir este nível, apenas se verificará mais uma deposição estruturada, a qual de resto terá implicado a ablação parcial do dito ossário, e é esta que nós vemos aqui, a linha amarela é a parte da ablação do ossário. O ossário propriamente dito, que cobre as primeiras deposições estruturadas, ocupa quase toda a câmara, concentrando-se junto à parede oposta à entrada, acumulando sobre o depósito primitivo. Os ossos pertencem tanto a indivíduos de ambos os sexos, de várias classes etárias, no que parece ser representativo de uma população natural. Deste conjunto foram recuperadas mais de 1000 peças ósseas, sem organização discernível, com uma contiguidade anatómica que é patológica. E a clara sobre-representação dos ossos longos e dos crânios parece indiciar também aqui uma deposição secundária após a total esqueletização. No sepulcro 2, que tem uma população natural com número mínimo de indivíduos de 36, apresenta também, no que respeita à componente osteológica, diferenças muito claras com o TOLS 1. Ou seja, a presença assinalável de continuidades anatómicas in situ e de pequenos ossos das ligações lábeis do esqueleto apendicular indicia que este sepulcro terá tido uma utilização primária. E esta utilização terá iniciado com a deposição de cadáveres ou fragmentos de cadáveres associados a recipientes completos ou artefactos líticos, depositados junto aos crânios. Os corpos foram depostos em várias posições, orientações, predominando, quando observável, o decúbito lateral com os membros flexíveis, seja para qual lado for. Foram colocados junto às paredes do sepulcro, preferencialmente, tal como no TOLS 1, junto ao segmento de parede que se opõe à entrada. A importância deste espaço parece ser denunciada até pelas próprias manipulações, não só pela sobreposição sucessiva, mas pela manipulação de corpos pré-colocados e que ainda teriam ligações, ainda estariam em decomposição, em processo de decomposição. Portanto, como o caso deste indivíduo, que a perna terá sido empurrada contra a parede para colocarem o outro por cima. Este é o outro que lhe foi colocado por cima. Níveis de posição primária ser intercalados por outros depósitos com fragmentos ósseos, que têm sedimento e fragmentos ósseos. Apesar disto, a elevada representação de peças dentárias e peças osteológicas de pequenas dimensões das ligações lábeis parece sempre corroborar o caráter primário destas deposições, devendo o aspecto desorganizado deste depósito resultar da degradação tafonómica dos níveis osteológicos e que terá sido responsável pela sua dispersão após a decomposição cadavérica in situ. Ou seja, não resulta
não parece resultar à intervenção antrópica na reorganização dos corpos para a recolocação, mas sim na sua degradação natural e que depois vai ser enfatizada pelas reutilizações do sepulcro. O preenchimento deste sepulcro é então assim faseado. Temos uma deposição sucessiva de cadáveres, vários, e depois seguem-se fases de degradação e novas fases de deposição, sem indícios claros, lá está, de manipulação intencional dos vestígios subjacentes. O encerramento do sepulcro é depois formalizado com o fecho do corredor, que não terá eliminado o seu valor simbólico, uma vez que há uma última reutilização da câmara para uma deposição individual. Desculpa, é esta que se vê aqui. Na nossa perspectiva, então, este processo de utilização, de construção do sepulcro enquanto processo de definição simbólica de um espaço, já é parte da prática funerária. E embora os níveis fundacionais não tenham sido escavados, porque os edifícios continuaram no sítio, no local, reconhecemos que no sepulcro 1 há processos deposicionais relacionados com esta fase edificativa, na demarcação da entrada, sob os pilares que definem o corredor, o fim do corredor e a entrada da câmara. E que parecem enfatizar este espaço de fronteira, não é, de entrada. No chão do sepulcro encontramos também pequenos discos de xisto, de função indeterminada, e que parecem corresponder aos negativos das lajes perfuradas que colmatam depois o depósito de cobertura. E a ser assim, estes discos testemunham ações técnicas no interior do sepulcro antes da deposição dos primeiros mortos, numa altura que é um momento será de acesso restrito. Os processos de encerramento ou de abandono, que pensamos corresponder àquele conjunto de lajes que cobre o ossário do Tolos 1 também o encerramento do corredor do Tolos 2, corporizam estas práticas de fim de ciclo, mas que são geradoras de uma certa coesão social. Não dispomos de dados cronológicos para abordar a função referencial destes monumentos ao longo do tempo, mas ela é denunciada pela existência de deposições posteriores ao abandono ou colapso destas estruturas. Na Horta do João da Moura, a existência desta área especializada de necrópole, de dispositivos arquitetónicos destinados à circunscrição do cadáver, insinuam que ele é retirado do espaço social e do tempo comum. E relativamente ao processamento do cadáver, os dois sepulcros parecem ser dois momentos de um rito funerário duplo, não é? O double funeral ou funeral de múltiplos episódios. No entanto, a falta de dados radiocronométricos que nos permitam determinar os ritmos de utilização e a contemporaneidade dos dois sepulcros, ou não, limita a nossa abordagem. O que nós documentamos efetivamente é a cadeia operatória funerária, que é importada dos estudos tecnológicos de Leroy Gourhan e que permite, aqui aplicada às práticas funerárias, permite estudar o duplo processo de transformação social do morto, mas também da sua transformação material do cadáver. Então, neste sentido, para o sepulcro 2, a nossa análise confirma uma prática principal de deposição primária no interior da câmara, num espaço não colmatado, portanto a decomposição é feita em espaço aberto e é acompanhada a decomposição não, mas a deposição é acompanhada de espólio votivo. Estes cadáveres entram no sepulcro pouco depois da sua morte física, como é denunciado pela manutenção da posição anatómica dos crânios, das mandíbulas e, quando observável, das ligações lábeis das mãos e dos pés. E verificamos a deposição sucessiva e sobreposta de novos cadáveres na câmara, junto sempre ao segmento de parede oposto à entrada,
parecendo revelar, então, um espaço deposicional privilegiado no interior do sepulcro, no quadro de uma prática sepulcral que não se coíbe de perturbar as inumações pré-existentes. Períodos de maior ritmo de pulsação são intervalados por um período suficiente para a degradação dos tecidos e alguns ossos, a penetração de sedimento e a formação de níveis de amálgamas aos nossos olhos agora informes de ossos e, embora seja impossível determinar exatamente quanto tempo terá sucedido entre uma fase destas deposições intensivas e a seguinte, a verdade é que elas terão sido mais de anos, mais do que dias ou meses, entre os diferentes momentos deposicionais. O último cadáver, depois no centro da Câmara, após o encerramento do sepulcro, denota a pervivência desta função simbólica, mas também, por outro lado, talvez uma transição já para uma nova ordem em que o indivíduo manterá na morte uma personalidade individualizada que não parece existir pelo menos a partir de certo momento, nos enterramentos coletivos. No sepulcro 1, a realidade, pronto, é distinta. O único elemento completo no interior do sepulcro é o primeiro objeto, que é o vasinho de pedra, que lá entra. Oh, tinha ali uma coisinha. Que precede a primeira deposição dos ossos humanos, e depois são evidentes e muito formalizadas as subsequentes deposições secundárias de partes de esqueletos, movidas de um contexto anterior para aquele que seria o seu depósito definitivo. Estas deposições ocorrem diretamente sob a base do sepulcro, revelando que foram trazidas de fora, ou seja, nós não temos nenhum vestígios estratigraficamente abaixo destas deposições estruturadas que nos permita dizer que existia inumações primárias, eventualmente, que foram remobilizadas e rearranjadas. Portanto, parece que vieram do outro lado para ser ali depositados. Se estas deposições estruturadas de restos esqueléticos de várias pessoas parecem mostrar uma certa desindividualização do morto, elas também testemunham a manutenção de uma certa ligação simbólica aos ossos, que continuam a ser geridos dentro deste programa funerário de longa duração e que pode até integrar elementos de sinalização individual de cada deposição. O caráter fragmentado dos materiais cerâmicos identificados nestes conjuntos leva-nos também a questionar, lá está, o seu posicionamento ontológico na prática funerária e a relação da sua seleção com os critérios de recrutamento dos próprios ossos humanos. Para além deste processo de deposições funerárias estruturadas, o interior do sepulcro é ocupado depois por um grande ossário, cujo estado de fragmentação das peças e a sua desorganização indiciam uma deposição mais ou menos simultânea de materiais desarticulados, eventualmente no que seria o esvaziamento de um outro sepulcro. E estes gestos têm sido interpretados como resultado natural dos processos de gestão das necrópolis coletivas, em que é preciso rentabilizar os sepulcros e todos os atos mortuários, sejam eles funerários ou não, convergem para uma progressiva desumanização dos ossos e para o prolongamento do tempo de vida destes sepulcros. Mesmo após a inutilização do abandono do sepulcro, a sua função referencial de base mortuária mantém-se e ela é materializada nas novas deposições posteriores aos encerramentos. O que nos falta agora, não, ainda, muita coisa, na Horta de João da Moura, é o local primário desta deposição dos indivíduos que legitimam esta função identitária do toloso, de onde é que eles vieram. Ora, esta diversidade intrasítio, intrasepulcro, enquadra-se naquilo então que era a complexidade já conhecida do terceiro milénio AC. Alguns autores chegam a falar mesmo de uma área metropolitana do Porto Torrão, em que estes tipos de mega recintos funcionam como centros de agregação de comunidades múltiplas e até diacrónicas, e cuja expressão funerária se manifesta nos complexos estruturas negativas e megalíticas ao redor do recinto, mas também em outras áreas mais periféricas com afinidades culturais e cronológicas.
No nosso estudo, a data obtida para o início da utilização do Tolos 2 da Horta do João da Moura mostra o início das construções funerárias em alvenaria no Baixo Alentejo ainda durante a primeira metade do terceiro milénio, que é o primeiro monumento deste tipo no Baixo Alentejo com este tipo de cronologia. Em todos estes sepulcros da área de Porto Torrão e do Baixo Alentejo em geral, o número mínimo de indivíduos é muito variável. Há sepulcros com menos de 10 e outros com mais de 100, e outros entre 30 e 40, que é mais ou menos o que nós temos aqui. Apesar de serem muito poucos, os sepulcros deste tipo, com dados espaciais que permitam compreender as práticas mortuárias, os dados disponíveis testemunham que há a manipulação e a transferência de partes do corpo ou do esqueleto entre estruturas lá está, de cariz funerário ou não, e que parecem desafiar esta tal dualidade entre as paisagens dos vivos e as paisagens dos mortos, e revelando antes uma paisagem que se constrói dinamicamente e de contornos físicos, sociais, simbólicos, muito, muito fluidos. Além disso, há a referir aqui que a matéria-prima exógena dos materiais, alguns materiais que são colocados nestes depósitos funerários, nos remete para rotas de circulação de objetos de exceção a longa distância, que abrangem desde a costa atlântica, o centro e sul peninsular e até, neste caso, o centro-norte peninsular, com o ouro também, portanto, mostrando reforçando o papel catalisador do recinto do Porto Torrão na gestão política do território e dos recursos do terceiro milénio AC. Pronto, o trabalho ainda está, isto é uma primeira parte do trabalho, ainda está em curso, porque agora está a seguir tudo o que falta fazer, todos os problemas. Vamos tentar abordar algumas destas questões que ficaram em aberto, já agora no meu projeto de doutoramento, que vai seguir um bocadinho estes temas na área do Porto Torrão. Obrigada pela vossa atenção.